Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 20 de maio de 2022, a nossa sexta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sextou amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Espanha La Liga. Só que antes, se você tem sugestões de novos conteúdos que poderá ser gravado aqui no canal Clash Bet, deixe nos comentários sugestões de conteúdo do trade esportivo. Então não hesite, comente que estarei trazendo nos próximos vídeos. Então, vamos para os jogos. Real Madrid versus Real Betis é o duelo dos reais. Bom, esse jogo tem início às 16 horas. O Real Madrid já é campeão em 37 jogos disputados, com 85 pontos conquistados, 80 gols marcados, 31 gols sofridos. Enfrenta o Betis, que vem na quinta colocação em 37 jogos disputados, com 64 pontos conquistados, 62 gols marcados, 40 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Real é a melhor equipe em 18 jogos disputados, com 13 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 44 gols marcados, 13 gols sofridos, 43 pontos conquistados. O Betis é o terceiro colocado dos visitantes em 18 jogos disputados, com 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 28 gols marcados, 18 gols sofridos, 37, aliás, 32 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Real Madrid vem a 3 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, em 7 dos últimos 9 jogos saiu mais que 2,5 gols para o Real Madrid. O Betis, em 5 de 7, saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5, menos que 5 cartões. Em 5 de 7, também saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 3 confrontos aí, deu Real Madrid. Então é um jogo bastante difícil para a equipe do Betis, mesmo o Real já sendo campeão. É um jogo que interessa muito aí a equipe do Betis. Se a equipe do Sevilha tropeçar na rodada e o Betis vença, com combinações de resultado, pode aí ficar com a vaga da próxima temporada da Champions. Então, por isso, digo e repito, é um jogo bastante equilibrado, um jogo que não interessa mais ao Real Madrid, apenas o Real. Por esse retrospecto, vamos pegar aí um fora com empate ao intervalo, seria plausível nessa partida, e também retornaremos com um dica bônus nessa partida. Vamos agora para a Itália Série A, o jogo do Torino versus Roma, com início às 15h45. A equipe do Torino, décimo colocado em 37 jogos disputados, com 50 pontos conquistados, 46 gols marcados, 38 gols sofridos, enfrenta a equipe da Roma na sexta colocação, em 37 jogos disputados, com 60 pontos conquistados, 56 gols marcados, 43 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Torino é o nono colocado em 18 jogos disputados, com 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 29 gols marcados, 18 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Atuando fora de casa, Roma é o oitavo colocado em 18 jogos disputados, com 7 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 30 gols marcados, 27 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. O Torino sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em 5 de 6, a Roma venceu o primeiro tempo. Em 6 de 8, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 dos últimos 5 jogos, o Torino aí saiu menos que 11 escanteio. A Roma, nos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6, menos que 5 cartões. E em 4 de 5, mais que 10,5 escanteio. Nos últimos 4 confrontos aí, duelos equilibrados, com 3 vitórias da Roma e uma vitória do Torino. Vale lembrar que a Roma está atuando fora de casa, isso é fato, mas precisa muito do resultado, com combinações de resultado ou até mesmo um milagre aí para a Roma permanecer
nessa sexta colocação ou até mesmo a quinta. Porque se o Fiorentina vencer o jogo e o Atalanta vencer o jogo e a Roma perder, a Roma fica sem nada, fica no meio de tabela. Por esse retrospecto, eu acredito que a Roma não perca essa partida. Então vamos com a dica fora com empate. Probabilidade 1-0 fora. França, Liga 1. O mata-mata aí entre Auxerre versus Sousse, com início às 15h30. Não temos classificação, se tratar de um jogo mata-mata. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 são menos que 11 escanteio, em 6 de 7 menos que 5 cartões. O Auxerre vem a 3 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, o Auxerre vem de 3 vitórias consecutivas, a 8 jogos sem derrotas, ou seja, 8 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 saiu ambos marca. Em 5 de 7 venceu o primeiro tempo, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio. E o Sochi vem aí a 4 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu ambos marcas. E nos últimos 7 menos que 11 escanteio. O último confronto deu ao Cherry 3-2. Para essa partida vamos com duas dicas muito plausíveis. A primeira seria um duelo de casa com empate. E a segunda seria o jogo para mais de 1.5 gol. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Turquia Superliga. O jogo do Antalyaspor vs Galatasaray, com início às 14 horas. É um jogo de cumprimento de tabela que ambas as equipes não chegam mais a lugar nenhum, em meu ponto de vista, acredito. Bom, a equipe do Antalyaspor vem na sétima colocação em 37 jogos disputados, com 58 pontos conquistados, 53 gols marcados, 46 gols sofridos. Vem aí com 16 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Enfrenta o Galatasaray na 11ª colocação, em 37 jogos disputados, com 14 vitórias, 9 empates e 14 derrotas. 50 gols marcados, 52 gols sofridos, 51 pontos conquistados. É um jogo aí, cumprimento de tabela, um amistoso, entre aspas. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões. O Galatasaray vem a 11 confrontos sem derrotas, a 3 sem sofrer gol. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. O Antalyaspor vem a 3 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 9. Em 8 de 9 saiu mais que 2.5 gol. Nos últimos 8, menos que 11 escanteio. Nos últimos 9, ambos marcam. Em 6 de 7, menos que 5 cartões. O último confronto deu Galatasaray 2-0. É um jogo amistoso que acredito aí que a equipe do Antalyaspor não perca essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica aí. Casa com empate ou mais de 1.5 gol. Probabilidade 1-1. Jogo. Vamos agora para o jogo do Gaziantep versus a equipe do Rizespor. O início às 14 horas. Na classificação, ambas as equipes se encontram na parte inferior da tabela. A equipe do Rizespor já está rebaixada matematicamente. Já a equipe do Gaziantep aí está na 16ª colocação em 37 jogos disputados, com 11 vitórias, 10 empates e 16 derrotas, 46 gols marcados, 56 gols sofridos, 43 pontos conquistados, conseguiu fugir aí do rebaixamento, não cai mais, mesmo perdendo a equipe do Rizespor, só chegaria a 40 pontos. Então, é um jogo técnico. A equipe do Rizespor aí tem 21 derrotas no campeonato, tem apenas 10 vitórias. É uma das defesas mais vazadas do campeonato. E nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu mais que 2.5 gol, em 6 de 8 menos que 5 cartões, em 5 de 7 menos que 11 escanteio. O Gaziantep em duelos individuais vem a 7 jogos sem vitórias, sofreu gol nos últimos 5, em 5 foi a primeira equipe a sofrer, em 8 de 10 saiu ambos marca. O Rizespor vem a 12 jogos sofrendo gol, em 9 de 10 saiu ambos marca, mais que 2.5 gol. O último confronto deu Rizespor 1-0, é um jogo totalmente amistoso para ambas as equipes, mas acredito um jogo aí para mais de 1.5 gol nessa partida. Probabilidade fica a critério de cada um. Vamos agora para o Brasileirão Série B. O jogo do Brusque versus Tombense, o início às 19 horas. O Brusque vem na 14ª colocação, em 7 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 5 gols marcados, 8 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Já a Tombense se encontra na 19ª colocação,
em 7 jogos disputados, ainda é a única equipe aí que não tem vitória no campeonato, com 6 empates e uma derrota, 6 gols marcados, 8 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles ou em duelos individuais, a equipe do Brusque vem a 3 jogos sem vitória, em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols na partida, a Tombense vem a 11 jogos sem vitória, a 14 sofreu gol, a 10 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteios. Último confronto entre eles, 2-0 Tombense. Para essa partida vamos pegar vitória da equipe do Brusque com empate. E se você é mais ousado, o mais de 1.5 seria a opção. Probabilidade 2-0 Caça. Bahia versus Ponte Preta, com início às 21h30. Na classificação, o Bahia é o terceiro colocado, vem de uma derrota diante do Vasco, que é o único invicto na competição, está na quarta colocação. Mas o Bahia, em 7 jogos disputados, vem aí com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 9 gols marcados, 3 gols sofridos, 13 pontos conquistados. E uma correção aqui que o Vasco vem na quarta colocação, não na sétima. Esse 7 aqui significa que em 7 jogos disputados, o Vasco é o quarto colocado. A Ponte Preta vem na 12ª colocação, em 7 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 3 gols marcados, 4 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Acredito que o Hélio está tendo dificuldade diante dessa equipe aí da Ponte Preta, mas em 5 dos últimos 6 confrontos são menos que 3 gols para ambas as equipes. O Bahia vem a 10 confrontos sem derrotas, a 3 a Ponte sofreu gol. Em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos, são menos que 11 escanteio, em 8 de 10 mais que 4.5 cartões, em 8 de 9 menos que 3 gols na partida. A Ponte vem a 7 jogos saindo menos que 3 gols, em 4 de 5 mais que 10.5 escanteio e mais que 4.5 cartões. Último confronto 2-0 Bahia e o anterior 3-0. Para essa partida vamos com a dica Casa vence ou mais de 1.5 gol, probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para os nossos últimos prognósticos. Só que antes, se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo ou joinha aí, da forma que achar melhor, e compartilhe nossos vídeos ao máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos agora para a Irlanda, divisão aí PME, o jogo do Bohemians versus a equipe do Sligo Rovers, com início às 15h45. A equipe do Bohemians vem na sexta colocação, em 15 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 21 gols marcados, 19 gols sofridos. Enfrenta o Sligo Rovers, que vem na quinta colocação, 16 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 21 gols marcados, 19 gols sofridos. Já atuando em casa, o Bohemia é o sexto colocado, em 7 jogos disputados, com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 11 gols marcados, 10 gols sofridos, 9 pontos conquistados. O Sligo Rovers, quinto colocado, atuando fora de casa, em 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 10 gols marcados, 11 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Bohemia vem a 3 confrontos sem derrotas. E Sligo Rovers sofreu gol nos últimos 3. Em duelos individuais, a equipe do Bohemia, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2.5 gols. Em 6 de 7 ambos marcam. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. O Sligo Rovers é uma equipe que vem a 4 jogos sem vitórias. A 5 saiu ambos marcas, sofreu gol. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. Último confronto 1-0 Bohemians. Para essa partida vamos com Casa com empate. Probabilidade 1-0 Casa. Vamos agora para o jogo do DR City versus Dundalk, com início às 15h45. O DR City aí vem atualmente na segunda colocação, em 16 jogos disputados, com 32 pontos conquistados, está na cola aí do atual líder, que é o Rovers. Então, 29 gols marcados, 12 gols sofridos. Enfrenta o Dundalk, que vem na terceira colocação, em 15 jogos disputados, com 25 pontos conquistados, 23 gols marcados, 13 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu ambos marca,
7 de 9 menos que 5 cartões. O DR City vem a 3 confrontos sem derrotas. O Dundalk sofreu gol nos últimos 6 confrontos. 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, a equipe do DR City vem a 3 jogos sem vitória. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. O Dundalk vem a 4 jogos sem derrotas. A 6 sofreu gol. Em 5 de 6 saiu ambos marcam mais que 2,5 gol. E no último confronto, 2-2 é um jogo que, em dicas de favorito, podemos deixar um jogo para mais de 1,5 gol nessa partida. Lembrando, antes de partir para o nosso provável bilhete pronto, essa será a nossa dica bônus do canal aí. Vamos deixar aí esse fora com empate ao intervalo como uma boa opção de mini ou possível zebra do canal. Então é isso, espero que tenha curtido. Vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!